Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser naquele formato bem vlog. Vou trocar algumas ideias com vocês, porque tá surgindo aí um possível projeto novo para Speed Lead. E aí eu não vou dar detalhes do projeto, porque eu já tive problemas com a plataforma de agendamentos, mas eu quero contextualizar, o que tá acontecendo. É o seguinte, eu montei essa plataforma ali por volta de 2018. Foi um freelance que surgiu para montar uma automação de WhatsApp. E aí essa plataforma ela acabou virando um SaaS, que é a Speed Lead. Não tem nada demais nessa plataforma, é só uma automação de WhatsApp. E ela surgiu antes aí dessas automações bem conhecidas e até mesmo antes dos modelos de IA aparecerem no mercado. Esses mais populares, tipo ChatGPT. Porque LLM já é bem mais antigo do que o ChatGPT. A diferença é que o ChatGPT foi o primeiro a lançar na versão pública ali, gratuita, que qualquer um conseguiria utilizar. Se eu não me engano é isso, tá? Eu posso estar enganado, eu posso estar errado. Mas eu sei que os LLM eles eram utilizados, os primeiros foram desenvolvidos para escrita de teclado no celular, para eles já preverem o que a gente ia escrever, o que a gente queria digitar, para ficar mais fácil. Eu acho que era isso, tá? Não tenho certeza também, porque, cara, a internet, a gente sabe como é que é, alguém vai ali e fala alguma coisa, geralmente eu tento procurar, em textos, mas hoje em dia a galera mente e delira em vários cantos. E o que acontece? Eu desenvolvi a Speed Lead. No início dela ali eu tive mais clientes, até o ticket era maior, o pessoal pagava mais. E aí como começou a popularizar essas automações de WhatsApp, eu fui perdendo público, fui perdendo cliente e eu parei de desenvolver a plataforma, eu parei de evoluir a plataforma. E a plataforma tá ali, tá rodando, tem uma fontezinha de renda bem mixaria, mas tá ali rodando. O que acontece? Um antigo colega de trabalho, que era meu chefe, ele era meu coordenador numa empresa que eu trabalhei com ele, ele teve mais contato aí com empresas de automação, de vendas, dessa parte de automação de atendimento, sabe? E aí ele lembrou que eu tinha Speed Lead. Ele lembrou e me chamou aqui, a gente começou a trocar uma ideia. E ele tem uma ideia de implementar alguns modelos de IA dentro da Speed Lead, um esquema que eu já estava testando antes. E aí no fim a gente começou a trocar várias ideias aqui para tentar implementar essa IA e fazer alguns ajustes ali dentro da Speed Lead para começar a vender ela com outro formato. E aí atender talvez um cliente com um ticket maior. E beleza, é uma ideia de projeto, a gente tá conversando aqui na parte técnica como é que a gente pode melhorar ela, como a gente pode fazer ela, e depois ver a parte dos ajustes dentro da Speed Lead para conseguir atender essas novas necessidades, esses novos processos que vão entrar. Cara, até aí tudo bem. Poderia fazer isso com algum amigo, algum conhecido, apesar que esse cara ele é meu amigo, então, ele foi meu chefe, mas a gente construiu uma relação boa nessa empresa que a gente trabalhou junto. Detalhe, essa empresa que a gente trabalhou junto, ele saiu primeiro, era uma empresa grande, bem grande, ele saiu primeiro e foi para uma outra, ele foi para uma startup. E aí, o que aconteceu? Eu acabei indo para essa startup junto. Ele falou assim, vem pra cá, aqui tá do caralho, os caras estão crescendo e querem maluco que nem tu, assim. E aí, realmente, eu fui lá, fiz uma entrevista com um dos donos da startup, conversei com o CTO na época, que era a parte técnica ali, e ele viu assim que eu era malucaço de sair pesquisando na internet, metendo a mão em qualquer tecnologia, e aí acabaram me contratando. Então, a moral do vídeo, galera, é que a gente precisa construir parcerias nessa vida. E muita gente vem e me pergunta, como é que tu traz teus clientes, como é que tu vende, como é que tu... Então, eu já falei em outros vídeos, não sei se o pessoal viu,
Mas é network. Tudo pra mim sempre foi no network. Alguém lembrou que eu trabalhava com desenvolvimento, alguém lembrou que eu trabalho com sistemas, alguém lembrou que eu trabalho com tecnologia. E aí entrou em contato comigo, e aí entra um outro esquema, que assim, eu tô passando a minha experiência, tá? Entra um outro esquema que é o seguinte: se eu não dou conta do projeto, eu não assumo aquele projeto, porque eu sei que eu vou me queimar. E eu acho que se queimar é ruim para os negócios. Uma que eu vou me estressar talvez montando aquilo que eu não consiga dar conta, e a outra é que eu vou me queimar com a pessoa e aí, cara, eu já fecho todas as portas possíveis. Então, eu só pego o projeto, eu só assumo sistemas que eu consigo atender. Vou dar um exemplo. Porra, vem um cara lá com uma Netflix da vida. Ah, eu quero um sistema da Netflix. Vai ter, sei lá, 1 milhão de usuários conectados ao mesmo tempo. Legal. Eu vou abrir o YouTube. Tem um monte de influenciador aí que usa a Netflix como case para mostrar como é que é a arquitetura deles, como é que eles usam a engenharia. Beleza, eu vou ver que aquilo ali é um monstro, um esquema extremamente complexo que eu não vou conseguir desenvolver. Esse projeto eu vou pegar e vou falar por possível cliente, né? Vou falar, cara, olha só, não consigo te atender, esse projeto ele tá muito à frente do que eu conseguiria, ou eu ia precisar de um time muito grande para montar essa estrutura, de muitos desenvolvedores, o valor seria extremamente alto. E mesmo que a pessoa falasse assim, tá, não, mas questão de valor aqui a gente vai pagar, a gente vai bancar, monta um time, 1 milhão em capital para montar esse projeto, eu ainda assim não sei se eu tocaria esse projeto por questões de não ter um domínio com aquela tecnologia que seria montar uma Netflix. Eu não conseguiria. Agora, sei lá, o cara vem aqui, me pede um RP que tem uma regra de negócio específica, conecta em banco, conecta em sistema do governo, conecta em um monte de coisa. É algo que eu domino mais. Eu me garanto nesse tipo de serviço. Agora, quando a coisa é muito complexa, aí eu tipo assim, eu ponho, cara, meus pés no chão para não me queimar com o cliente. Fala assim, não consigo, é muito grande para mim, projeto muito complexo, não vai para frente. Então, eu acho que isso é muito importante para manter uma boa parceria. E construir amizades, cara. Construir amizades. A gente sabe que a maioria da galera da área técnica é um pouco arrogante, tem um pouco de soberba porque trabalha com desenvolvimento. E pessoal, não são todos, tá? Mas eu já passei por várias empresas porque eu tenho aí um TDAH e eu não consigo ficar num único lugar. É por isso que hoje eu toco os meus próprios projetos. Eu entro num projeto, curto o projeto pra caralho, é a fuder pra caralho, aí eu começo a ver a realidade da empresa, eu começo a ver o time que tem dentro dessa empresa, e aí eu já começo a perder o tesão de trabalhar com os caras. Então, assim, de toda a minha vida, os projetos que eu já trabalhei por muito tempo foram os projetos que, cara, eu curti demais estar dentro do time, curti demais estar dentro da empresa. E às vezes não era nem questão de remuneração, que nem essa startup que eu tô falando aí, que esse meu amigo me levou para trabalhar junto. Lá dentro dessa startup ele não foi meu gestor, mas eu ainda considerava ele um gestor lá dentro. E dentro dessa startup, eu saí da empresa que eu tava, eu saí para ganhar menos. Então não era uma questão só do financeiro, era uma questão de ver novas oportunidades, de conhecer novas pessoas e, tipo, melhorar o network, melhorar ali, tipo, o meu convívio com a humanidade. Então, assim, a moral do vídeo que eu queria trazer para vocês é nada certo ainda que a gente vai fazer esse esquema com a Speed Lead, mas é uma situação que eu queria compartilhar com vocês porque eu achei isso massa. Tipo assim, o cara que foi meu gestor me levou para uma outra empresa para trabalhar junto com ele. Não com ele, porque a gente ficou em setores diferentes nessa startup. Eu era mais do time de desenvolvimento, ele estava mais no time de suporte, ali gerenciando o suporte. Mas eu acho legal isso dele de lembrar que eu tinha essa plataforma de automação, me chamar pra gente trocar uma ideia, tipo, pô, vamos fazer uma parceria, vamos ver. E como o sistema já tá parado, eu sei que é um cara que eu posso confiar, eu falei, mano, vamos fazer sim. Traz as ideias que tu tem aí, o que a gente precisa ajustar dentro do sistema eu consigo fazer,
Se for coisa muito complexa, a gente analisa, vê como é que faz, o que precisa mexer, o que precisa mudar. É muito fácil a galera falar assim, pega um N8N, pega aí um sistema de automação com IA e já sai montando todo um sistema. Não, não é tão simples. Tem que ver por onde o fluxo de automação vai passar, se vai ficar dentro de um N8N, se ele vai ficar dentro da plataforma da SpeedLead, se ele vai ficar numa outra API de terceiros com algum modelo de IA junto. A questão da proteção dos dados, aonde vai ficar isso, termos de responsabilidade, toda uma parte burocrática. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, sabe? De, tipo assim, na nossa vida hoje, tudo é network. Então, faça o bem que você recebe o bem, sabe? Não seja aquela pessoa chata, arrogante, prepotente. Que, a galera sabe ver quando tem um maluco que tá nesse perfil, assim, que é chatão. E, cara, eu já fui novo, eu já fui um adolescente, eu já fui aí um homem... Como é que é? Depois de adolescência é o quê? É um jovem homem, sei lá como é que chama. Eu já fui assim, eu já fui arrogante, eu já fui chato pra cacete, mano. Eu lembro que esse maluco aí, que era o meu gestor, ele falava, tu é muito do contra, mas eu aprendo muito contigo porque tu é muito do contra. Porque sempre que tinha alguma pauta de reunião, assim, de algum processo, não, pera aí, vamos ver isso melhor que tem coisa errada aí. Então eu sempre fui chato com isso. E eu também, por ser chato, e tem um outro lance que é o seguinte, essa empresa, aí já tô entrando nos detalhes muito malucos já, muito assim, muito mais pessoal, mas vamos lá. Essa empresa era de São Paulo, e o pessoal lá de São Paulo fala você, é mais amigável, e aqui no Sul a gente fala tu, então tipo, toda vez que eu vou falar alguma coisa, é tu é o cara, tu tem que fazer isso. E pra São Paulo, isso era meio que um xingamento. E aí, gurizada, olha o que rolava lá. Eu ficava aqui em Porto Alegre e tinha um time lá em São Paulo. E aí eu descobri uma vez que o time de São Paulo não queria falar comigo porque eu era muito grosso, tipo, muito ignorante. E aí eu não lembro, foi alguém de São Paulo que me falou isso. E aí eu peguei e falei assim, não, mano, eu acho que... Não é que eu sou, é que eu acho que é o meu sotaque mesmo. E aí um outro lance que eu fazia que era o seguinte... Eu dizia que eu não tava lá para fazer amizade, eu tava lá para fazer trabalho. Então, eu lembro que a galera ligava lá de São Paulo pra gente e ligava para um colega nosso que ficava aqui junto e eles já começavam a falar de jogo, de futebol e não sei o que mais. Aí eu só olhava assim, mano, os caras estão falando de jogo. Porra nenhuma, se me ligarem aqui eu vou, o que tu quer? Tá, não, beleza, deixa que eu dou um jeito. Comigo era assim. E aí, passava a impressão de que eu era uma pessoa muito arrogante. O que aconteceu? Eu fui aprendendo aí, né, ao longo da minha vida que certas atitudes é meio foda, assim, a galera pode interpretar de uma maneira errada que eu digo diferente do que eu tô pensando. Então eu lembro que eu nunca fui, tipo assim, babaca com ninguém, mas na real eu era. Então, assim, reflitam sobre isso. E eu vejo muito isso nos comentários aqui dos vídeos. Tem uma galera que comenta uns bagulho bosta. Tô entrando num bagulho que eu não queria falar, mas vou falar de novo. Aí teve um ali que eu peguei e falei, mano, tipo, eu não mandei tomar no cu, mas foi quase isso. E aí falei, tu tá que nem um covarde, tipo, tu te esconde atrás de um perfil pra ficar de palestrinha nas redes. E, cara, eu tô mostrando meu rosto aqui, gurizada. Eu tô mostrando, tipo, eu tô compartilhando com vocês partes da minha vida, da minha profissão, pra vir alguém e comentar da minha aparência. Não tem como melhorar essa aparência aqui. Não tem. Só que só eu posso falar mal da minha aparência. Ou se não gostou da minha aparência, vem aqui na minha cidade, a gente se encontra lá na pista de skate e vamos resolver as coisas lá. Ligado? O negócio comigo é assim. É treta sempre lá na pista de skate. Pra quem acompanha o Insta aí tá ligado, que já fomos parar na delegacia algumas vezes. Então, o negócio é assim, tipo, eu não tô escondendo meu rosto e eu não gosto desse tipo de comentário. Tipo, cara, faz um comentário construtivo, seja alguém legal, construa relações boas para suas vidas. E aí vocês não vão ser nenhum maluco frustrado que vai ficar fazendo esse tipo de comentário, tipo, comentário maldoso nos vídeos.
se escondendo no rosto de uma outra pessoa. Tipo, não era o perfil da pessoa porque ele tava usando a fotinha do Nicolas Cage ali. Então, assim, construam relações boas. A moral desse vídeo era, tipo, compartilhar com vocês essas nuances aí da minha vida e falar para construírem relações boas. Porque, cara, muita gente vem e me pergunta, de novo, como é que eu faço para atrair cliente, para pegar projeto? E é network. Para mim, é com network. E tem um outro lance que eu espero não estar passando a imagem errada para vocês aqui na rede social, aqui no YouTube. Porque assim, gurizada, como é que eu vou tocar nesse assunto? Eu vejo que eu estou influenciando várias pessoas de alguma maneira. E eu tenho medo de influenciar da maneira errada. Passar a imagem errada da profissão de programador autônomo, porque eu não sou um programador que trabalha para uma empresa. Então é diferente o ritmo, é diferente a maneira de trabalho. Eu trabalho com programação porque eu realmente gosto do trabalho de programação. Eu trabalho nos meus projetos porque são projetos que eu tenho vontade de trabalhar, de montar, de desenvolver, de mexer. E eu não trabalho para outras empresas, no sentido de que os projetos aqui são todos meus. Então eu tomo a decisão de como é que esse projeto vai ser. Coisas que me incomodam de trabalhar para as empresas é que às vezes não sou eu que determino como é que o sistema vai funcionar. Então esse é um dos motivos de eu não trabalhar mais para as empresas. Uma é o financeiro, que realmente, cara, o pessoal tá muito sem noção. E a outra é a parte do eu não gostar de algumas situações que rola dentro das empresas, no ambiente corporativo. Então, assim, eu espero não estar passando a imagem errada para vocês. Eu trabalho tanto como qualquer outra pessoa que trabalha na área de tecnologia. Não vou dizer que trabalho mais ou trabalho menos, é relativo. Eu só não tenho horário fixo. E porra, o cara que comentou da minha barba mesmo, realmente, mano, tá parecendo um pentelho isso aqui. Eu preciso aparar a barba. Então, gurizada, vou encerrar o vídeo aqui. A moral que eu queria era construir relações boas na vida de vocês. Se vocês forem os caras que comentam nos vídeos, analisem os comentários de vocês pra ver se não tá, tipo, ofendendo alguém de alguma forma ou, tipo, azedando o dia de alguém. Porque é que nem ali o vídeo que o cara falou da minha barba. Cara, eu não me prendo muito aos comentários negativos. Eu evito de responder, mas ali eu acabei respondendo porque ele me pegou de bom humor hoje. Aí eu, tipo, acabei respondendo e tal. Aí quando eu vi o comentário foi excluído. Mas assim, repensem quando vocês forem fazer algum comentário, alguma coisa. Leiam um comentário, leiam o que vocês escreveram. E vejam se vocês não vão estar, tipo, estragando o dia daquela pessoa que vai ler aquele comentário. Cara, a gente sabe que a rede é tóxica. A rede é muito tóxica. Tem muito maluco tóxico. A nossa área de TI só tem os tóxicos. Então, eu quero tentar mudar isso. Já que eu tô aqui influenciando de alguma forma, eu quero, tipo assim, vamos parar de ser assim. Vamos, sei lá, ser mais construtivos. Mais no sentido de, vamos fazer o bem pra ter o bem de volta. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.